Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está vendo essa videoaula. Que Deus te abençoe, que o nome de Jesus seja glorificado através desta última aula, né, da unidade 4, onde nós estamos tratando de batalha espiritual 2, carne versus espírito. Eu quero orar uma vez mais, e aqui como sendo a última aula, para que nós possamos ter esse entendimento, essa revelação vindo dos céus, para que nós possamos vencer esta luta. Pai querido, quero te louvar, quero te agradecer e bendizer o teu santo e poderoso nome. Obrigado por este tempo, Senhor, onde tivemos crescimento, onde nós pudemos ser discipulados, ó Pai, por Ti. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a vencer esta batalha, a vencer esta guerra, porque o Senhor quem peleja, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o nosso general. Senhor, fala conosco nesta última aula, que o Teu nome venha a ser glorificado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, unidade 4, vamos continuar falando agora sobre batalha espiritual, mas nós vamos entender mais essa questão do campo de batalha, essa questão mais da onde acontece a guerra, dessa guerra espiritual invisível que acontece dentro de nós, e esta área é na nossa alma. Então nós precisamos conhecer mais sobre a nossa alma para que nós possamos discernir e vencer. Dentro de nós estão as maiores batalhas. Muitas vezes a gente acha que vai vir o nosso adversário com chifres, com uma cara feia, né, com armas poderosas, mas não. Ele vem sorrateiro, ele vem desconfigurando o nosso interior, e muitas vezes nós estamos vivendo desconfigurado e acostumados com isso, né? A nossa alma, ela tem um poder muito grande para dar um jeitinho, né? Então nós precisamos discernir e entender um pouquinho mais sobre isso. Então aqui nós queremos falar na unidade 4 sobre as áreas da alma. Eu fiz uma marcação aí, uma anotação, só para que a gente possa memorizar melhor, né? Você coloque uma palavra chamada vem, que significa vontade, emoção e mente. A nossa alma é nesse aspecto, né, de trazer para si. Então ela vem, guarda essa palavra, vem, vontade, emoção e mente. Essas são praticamente as áreas da nossa alma. A mente é a razão, pode ser dividida em imaginações, raciocínios, pensamentos, lógica e intelecto. Tá tudo aqui. Vontade já fala de um intento, de um desejo, de um propósito que está dentro do homem. Tudo passa por este lugar chamado vontade. Então eu tenho vontade, eu faço. Então hoje você vê muitas vezes pessoas almáticas que não estão sendo disciplinadas, discipuladas pela palavra, pelo Espírito Santo. Então ela fala, eu não tenho vontade de orar. Então ela não ora. Eu não tenho vontade de ir na igreja. Então ela não vai. Eu não tenho vontade de fazer tal coisa, eu não tenho vontade de ajudar, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de estudar, eu não tenho vontade. Então uma pessoa almática é uma pessoa que é movida pela alma. Vocês lembram o gráfico lá que a gente pediu para fazer, né? Um gráfico de autoanálise, né? Para nossas vidas. Então quando alguém é muito almático, ela é movida pela vontade, pela emoção e pela mente, entendeu? Então aqui nós começamos a discernir, né, como o diabo vai atuar, vai agir nas nossas vidas. Muitas vezes como? Fazendo com que você não tenha desejo, com que você não tenha esse entendimento, com que você não tenha, que nem os sentimentos, vem tudo da alma, né? E se trata do quê? Se trata de emoções. Sentimento, as emoções também,
ela está associada com os 5 sentidos que vai para o corpo, né? Que são a visão, o paladar, o tato, a audição e o olfato. 5 sentidos do nosso corpo, já que nós estamos falando de espírito, alma e corpo. Então, tudo que vem de emoção também é da alma, vem da alma. Também dos 5 sentidos, nós temos a consciência. A consciência é a área da alma onde eu posso ouvir a voz de Deus, do diabo, do homem. Porque a Bíblia, ela fala, ela nos apresenta que no mundo há muitas vozes, né? Então essa consciência, alguns falam que está associada e no espírito, e eu creio nisso, até porque Deus ele fala no espírito, mas a minha consciência ela bate, e o espírito é que convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então a consciência ela está muito mais lá no espírito, onde a gente vai falar um pouquinho mais depois, do que aqui na alma, mas é um fiozinho que faz essa separação, né, dessa consciência. O livre-arbítrio também está ali na nossa consciência, que é eu faço ou não faço, né? Então o poder de escolha está dentro de nós. Por isso que Deus, quando ele põe o homem plantado no jardim, ele dá uma ordem, ele dá uma ordenança. Olha, da árvore do centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não toca, você não come. Mas o livre-arbítrio, o poder de escolha, está no homem e Deus não interferiu isso, né? Então o homem, mesmo assim, escolheu não ouvir a voz de Deus e ele ouviu a voz do adversário, né? Quando a gente peca, muitas vezes a gente vamos ter esse entendimento de algo interior, fala, puxa, eu errei. Então onde veio? Veio lá na minha consciência, veio ali no meu espírito, né? A gente vai falar um pouquinho mais logo abaixo, aqui, ó. E aí eu me arrependo, aí eu mudo o meu jeito, mudo o que eu fiz, pensar, tudo. Então, o livre-arbítrio é a chave que abre as portas da alma para o corpo ou para o espírito. Aqui está o segredo de tudo. Aqui está o segredo de tudo. Uma pessoa almática, ela vai exercer o seu livre-arbítrio por aquilo que ela tem vontade, por aquilo que ela é da emoção, de sentimentos, emoções, e aquilo que é da mente, raciocínios lógicos, pensamentos. Então, se a nossa carne ela está comprometida, corrompida, então a chave muitas das vezes é essa, o livre-arbítrio. Ele vai abrir a porta e vai pender para a carne, para as vontades da carne, para os desejos da carne. Agora, se uma pessoa ela é espiritual, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, o que acontece com ela? Ela é ministrada pela palavra, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Então ela abre a porta do seu livre-arbítrio, mas ela se inclina para o Espírito. Então ela pega o seu desejo, a sua vontade, a sua emoção, e ela inclina para quê? Para o Espírito. Então ela entende que um justo não vive por aquilo que vê, mas vive pela fé. Um justo, ele vive pela obediência, não por aquilo que ele sente. Então ele pega, ele anula. Isso é morrer para si. Isso é aquilo que Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo o quê? Olha, eu sei que você ainda vai ter desejo, vai ter vontade, só que você vai anular tudo isso e vai exercer o seu livre-arbítrio para me seguir. Isso é o quê? Isso é mortificação da carne. Então, você está inclinando. Então, mesmo que eu não sinta vontade de ir na igreja, eu vou. Por quê? Porque eu obedeço a Deus. Mesmo que eu não sinta vontade de perdoar, eu perdoo. Porque senão eu entendo que pela palavra eu fico aprisionado se eu não perdoar. E assim é o nosso poder, o poder que Deus nos deu do livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio? É o centro da nossa alma. Aqui é o centro. As outras coisas giram em torno do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o nosso eu interior,
é o centro da alma, aonde tenho a capacidade de escolha, onde eu tenho a capacidade de decidir entre o certo, entre um lado e o outro. Lembra quando Deus ele faz separação, ele fala bênção de um lado, maldição do outro, mão direita, mão esquerda, vida ou morte, mas é você que escolhe, ele fala. Eu quero que você escolha vida, mas está aqui, e Deus não interfere nesse livre-arbítrio. Aqui está a chave, aqui está o segredo de tudo numa batalha. É aqui que está se eu vou vencer ou vou perder. Se eu vou me inclinar para a carne ou eu vou fazer a vontade do Espírito. Está aqui no livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é diferente de vontade. Por quê? Porque é um poder de escolha. Então, muitas das vezes, e eu já por várias e muitas vezes, eu não tinha vontade de fazer algo, inclusive até ministerialmente, mas por uma palavra, em obediência, eu fiz. Eu não tinha vontade de estar num certo lugar naquele dia, mas pelo meu poder de escolha, de decisão, eu decidi ir. E é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então o que eu fiz? Eu fui e foi bênção. Eu fui usado por Deus porque eu somente obedeci. Então nós precisamos discernir isso. Muitas vezes, a maioria das vezes não é por vontade que nós fazemos as coisas, mas é por poder de escolha. Eu ouço a voz de Deus, eu discerno que é de Deus e aí eu faço. Eu exerço o meu poder de escolha, que é no livre-arbítrio, independente se eu tenho vontade ou não, se eu sinto ou não. É aqui que você vê que é uma pessoa já com maturidade, que já tem esse entendimento, maturidade, e começa a ser caminhando pelo Espírito. Aqui eu coloquei essa outra, lá é vem, né? Aqui na alma, vontade, emoção e mente, e aqui já cai o espírito, consciência. É lá no espírito que eu tenho a consciência, né? Quando o Espírito Santo fala comigo, que ali onde que é tratado como alma, mas é no espírito, na verdade, né? A consciência está no espírito. Aqui é onde que sai a verdadeira adoração, que é no espírito. Se você vê toda a palavra, tudo vai mover para o lugar de adoração, sendo um lugar espiritual, que é lá no Espírito. O Santo dos Santos representa o Espírito, segundo o tabernáculo de Moisés, onde o átrio é a carne, o corpo. O santo lugar é a alma, mas no Santo dos Santos é o Espírito, onde lá no começo é o caminho, no meio que a alma é a verdade e lá no espírito é a vida. É lá onde Deus se revelava, se Deus falava, Deus se manifestava. Aonde? No espírito. Então, pega esta palavra, cai, que significa consciência, adoração e intuição. Isso está na área do espírito. Mas vamos continuar aqui falando da alma, porque o objetivo é agora a gente falar um pouquinho sobre a alma, o que acontece e como nós podemos vencer. O homem, ele é uma alma vivente. Então, o que é isso? Quando Deus faz o homem, o primeiro Adão, ele faz o Adão como alma vivente. Aí agora no último Adão, que é o próprio nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que ele é espírito vivificante. Ele dá vida, ele tem vida em si. Então, mas o homem, ele é alma vivente. Então você pode viver independentemente de Deus. Alguém consegue viver num sentido natural sem Deus. Agora, espiritual não tem como, porque Deus é a vida. Agora, você tem personalidade individual, criada por Deus. Por quê? Porque Deus o fez alma vivente. O espírito do homem tem superintendência. Aqui está a questão toda. Segundo o dicionário, a palavra superintendente significa que ou aquele que superintende, que como chefe supervisiona algo, empresa, repartição, uma obra e etc. Quanto à superintendência,
trata-se de cargo ou funções de um superintendente, ou repartição, ou casa, onde exerce essas funções. Então, ele é o chefe, o Espírito é o Senhor, né? A gente gosta de falar assim, porque quando o homem cai, desconfigurou. Por quê? Porque o Espírito foi desligado do homem, né? A comunhão que ele tinha com Deus foi quebrada, porque Deus deu uma sentença que se comer certamente morrerás, e no original é morrendo morrereis. Que é isso? Morrendo no Espírito, morrerá também na carne, porque era uma situação. Então o Espírito, ele tem essa superintendência de supervisão, ele é o chefe, ele é o Senhor, e a alma é para ser uma serva, é para ser o mordomo da casa, o fazer a vontade, fazer aquilo que vem do Espírito, não a vontade, porque a vontade está na alma, mas aquilo que vem do Espírito passa pela alma, a alma é subjugada, ela agora é serva e obediência, e os dois agora vai para a carne, e a carne obedece aquilo que veio de cima, que é do Espírito, né? É assim a ordem de Deus. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26 e 28, ele dá domínio, autoridade e governo ao homem. A superintendência, ela é levada ao homem, mas ele dá onde? Lá no Espírito. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à sua imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus, ele é Espírito. Somente no Espírito conseguiremos restaurar a autoridade, o domínio e o governo que Deus deu ao homem. Então a ordem só vem agora pelo Espírito. Quando Deus nos conecta novamente com Ele, foi através do Espírito. Então quando o Espírito ele volta ao seu lugar de senhorio, ao seu lugar onde a autoridade que Deus deu está no Espírito, e ele começar a exercer domínio, governo, primeiro dentro de si. Primeiro Deus faz a obra dentro de nós, e depois ele faz através de nós. Isso é um princípio imutável de Deus. Esse domínio deve ser exercido sobre, primeiramente, em nosso ser, sobre tudo que é dualístico, o bem e o mal, bênção, maldição, vida ou morte, céu ou inferno, né, direita ou esquerda, assim, no sentido de que tudo que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que vir sobre a ordem, o comando do Espírito. O Espírito tem autoridade para dominar a nossa alma, que deve ser domada, que deve ser treinada, que deve ser disciplinada para fazer a vontade de Deus. Né? Jesus, ele faz isso. Jesus, sendo um homem espiritual, filho de Deus, o primogênito, ele chega a um determinado momento, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por quê? Porque Cristo sabia que ele tinha alma, que ele tinha desejo, tinha vontades, só que ele inclinava, ele era governado pelo Espírito e ele inclinava para Deus, para fazer a vontade de Deus. Qual é a chave para acontecer isso? Para que a nossa alma seja treinada, né? Seja domada. Qual é a chave? Aonde está tudo isso? Ser treinada, disciplinada, está aqui, ó. Paciência e perseverança. O problema é que a gente quer tudo rápido, fast food, imediato. Nós não temos paciência para entender como Deus trabalha, de que jeito Deus trabalha,
Quanto tempo vai demorar para minha alma ser domada, ser treinada, ser disciplinada? Disciplinada, disciplina, discípulo. Está falando disso. Então Deus disciplina os filhos que ama. Então os limites que Deus coloca nas nossas vidas, os nãos de Deus na nossa vida, é somente para que nós possamos crescer, aprender e crescer. Então, o Pai, ele disciplina, o Pai põe limites. A chave é essa, paciência e perseverança. Lucas 21:19. É na vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, quando eu persevero, quando eu tenho paciência, porque é um trabalho que demora tempo, que temos que ter tempo para disciplinar. Um discipulado, ele exige tempo. Um discipulado exige investimento, porque toda vez que eu inclino um tempo para treinar, para discipular, para disciplinar a minha alma, eu tenho que investir tempo com as coisas do céu. É só assim que eu vou subjugar a minha alma. Quando eu me sujeito à palavra de Deus, à oração, a jejum, quando eu sujeito a meu estilo de vida inclinado para o céu, então eu estou ganhando a minha alma. Eu estou treinando ela, eu estou desmamando ela, porque ela costumou viver sem Deus. Ela costumou fazer do seu jeito. E ali que nós podemos vencer paciência e perseverança. Paciência no grego é upomone, que significa consistência, firmeza ou constância. O que é isso? Significa permanecer sob. Como uma criança, a alma deve ser desenvolvida com paciência. Você já viu uma criança nasce e no outro dia já é adulto? Não. Ela vai se desenvolvendo. Existem etapas, né, na vida de uma criança. E a nossa alma também é dessa forma. Existem etapas que nós precisamos entender, discernir e com paciência e perseverança nós vamos treinando a nossa alma para ganhar a nossa alma. O que aqui está dizendo é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Muitos desistem, porque muitos não sabem ouvir um não, muitos não sabem sofrer o dano. Eu vejo muito isso, principalmente dentro da igreja. As pessoas fazem o que querem e não sabem ouvir um não. Elas não sabem que faz parte do seu crescimento o não, e o não muitas vezes é muito melhor do que um sim. O não de Deus para nós é um sim. Por quê? Porque Ele está nos ensinando, Ele está fazendo com que nós possamos treinar nossa alma, ganhá-la e crescer. É a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade. O que é isso? O upomone ou paciência é essa característica de uma pessoa leal. É uma pessoa que mesmo que algo acontece, ela permanece ali. Independente das situações, mesmo que as coisas não mudem, ou apesar de algo que aconteceu, ela continua ali, naquele lugar. Ela não se desvia, nem para lá e nem para cá. É perseverar até o fim, independente das adversidades e provações. E as provações fazem parte do nosso crescimento. É sofrer, aguentar bravamente e calmamente até a vitória. Isso é perseverança. Isso é ter paciência. É mesmo que você momentaneamente estiver sofrendo, mas você sabe que se permanecer sobre aquilo, você vai fazer com que você ganhe lá no final a vitória. É ficar, permanecer, não se retirar ou fugir. E o nosso homem interior, a nossa alma, ela sempre, quando vai acontecer alguma pressão, quando vai acontecer algo, a tendência é fugir. Faz parte do homem alguns gatilhos de defesa da alma. Uma delas é a fuga. Ou eu fujo das coisas, eu fujo daquela situação, eu me escondo, né? Isso faz parte
de uma estratégia da nossa alma, mas a perseverança, a paciência vai fazer com que ela fique ali, porque a vontade é fugir, né? Quem não teve vontade de desistir, vontade de abandonar, não aguentava mais, isso aí era um sintoma da alma, a alma estava dizendo isso. Só que quando você recebe uma palavra do Espírito, um refrigério do nosso Senhor, do Espírito Santo que está ao nosso lado, o Paracleto, né? Ele veio para exortar, para edificar e consolar. Então, quando nós ouvimos a voz dele, dizendo que ele está do nosso lado, então a gente é motivado novamente a permanecer. Vamos continuar aqui. Deixando de ser o meu próprio Deus. Quando nascemos de novo, olha que interessante, um novo nascimento, agora um homem espiritual, um homem que nasceu do Espírito, então agora ele é do Espírito. O primeiro homem é carne, da carne, né? Nós nascemos de Adão, da carne. Agora quem nasce do Espírito Santo, quem nasce do Espírito, quem nasce do Senhor Jesus, da obra que Jesus fez naquela cruz. Então quando nascemos de novo, perdemos o direito de ser o nosso próprio Deus. Até então, quem era o Deus? Era a nossa alma, o nosso eu estava sentado num lugar, num trono da nossa vida e ele governava. A nossa vida foi comprada pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. E agora precisamos nos render ao senhorio de Cristo. A palavra de Deus diz que não dá para servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Mateus 6:24. Através da mansidão, olha a chave, uma hora a gente falou de paciência e perseverança, agora fala-se de mansidão. Através da mansidão, que a mansidão é um coração ensinável, é que iremos acolher a palavra de Deus para salvar a nossa alma. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, ganharemos a nossa alma através da paciência e perseverança. E agora, a salvação da alma vem através da mansidão. Quando eu retiro tudo que é lixo, tudo que veio da carne, tudo que veio da minha vontade, tudo que é obra morta, eu tiro, eu me esvazio, eu limpo esse poço que estava cheio de sujeira, cheio de pedras, estava entulhado, então eu limpo isso. E quando eu limpo isso, eu começo a cavar mais fundo e lá então vem algo que é do Espírito, a palavra que é implantada dentro de nós e ela sim é poderosa para salvar a nossa alma. E esta água que veio lá do fundo começa a jorrar e é a água viva. É esta água que traz vida. Deus quer que a nossa alma, vontades e desejos fiquem subjugadas e submissas à vontade do Espírito. Assim, o governo de Deus é restaurado em nossas vidas e ele volte ao trono do nosso coração. É quando eu saio do trono, eu me subjugo a minha alma, agora minha alma é rendida ao Espírito, então o Espírito ele devolve para Deus o lugar, a coroa, o lugar que é onde Deus governa, que é dentro do nosso coração. Olha um gráfico, tem um gráfico na sua apostila, onde nós desenvolvemos, que é o seguinte. Aqui é uma vida de uma pessoa que é, vamos chamar de uma pessoa almática, que é governada pelo eu. Então, alguém que está governando a sua vida, inclinado no controle da alma, do eu, o nosso eu está aqui sentado no trono. Aqui é uma cadeira, um trono, um centro de governo. Então aqui está o meu eu, a minha alma. Então quando a alma do homem está no trono e Cristo ele está fora deste lugar, aqui é uma vida sem um novo nascimento. Ou até uma vida de alguém que permite que a cruz entre, só que a cruz fica dentro, só que não no lugar, no centro.
E Jesus é o centro. Jesus é a chave, é o centro de tudo. Então aqui um homem sem Deus, onde ele é governado pela alma, o espírito está desligado, ele está longe da cruz, longe do novo nascimento, então a vida dessa pessoa é totalmente desconfigurada. Então tem pontos maiores, menores, menor ainda, médios, que isso aqui significa as áreas das nossas vidas. Tudo desconfigurado, tudo longe, tudo desalinhado. Aqui é a vida de um homem, a alma do homem no trono e Cristo fora. Todas as áreas da vida fora do lugar. Agora aqui é uma vida de um homem espiritual, ou uma vida controlada por Cristo. Agora já a cruz já está dentro, né, dessa vida, desse círculo aqui, ó, que é a vida de uma pessoa. Jesus está no centro. A minha alma, o meu ser, o meu ser está subjugado, está aos pés da cruz, está inclinado ao trono. Então o meu eu está escondido em Cristo, porque é aqui que está a nossa vida. Se você ler lá Colossenses 3, versículo 1 ao 3, você vai ver isso. A nossa vida está escondida com Cristo, Cristo está no centro, Ele governa, Ele dá um comando ao nosso espírito que subjuga a nossa alma e todo o nosso ser agora para fazer a vontade de Deus. Aí todas as outras áreas da nossa vida elas vão se ajustando, vão se alinhando, né, para que tudo volte a ser restaurado, alinhado. É assim que nós devemos viver, que nós devemos buscar este alinhamento da nossa vida. Vamos para outro item. Domando a alma. Nunca foi projeto de Deus para que a alma seja senhor e tenha domínio. Não, sempre foi feito pelo Espírito. Ele foi feita para ser sujeita, ela foi feita para ser sujeita ao Espírito, a alma foi feita para se sujeitar ao Espírito. O Espírito deve governar a alma para fazer a vontade de Deus. Efésios 6:6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, e esse coração está falando de psique, está falando de alma, mas fazendo de toda a alma a vontade de Deus. Vamos lá. A gente já volta. Vamos lá, pessoal. Voltemos aqui. 2 passos para governar a alma. O primeiro passo é negar o eu. Se eu quero governar a minha alma, eu tenho que negar o meu eu. E como fazer isso? O que é negar o meu eu? Significa negar a vontade, significa negar a alma o direito de viver, mover e escolher independente de Deus. Então, eu não posso fazer nada mais sem se mover de acordo com a palavra, a vontade de Deus. Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se, marca bem essa palavra, se é uma condicional. Se alguém quer vir após mim, então, se você quer ser um discípulo, então você tem que fazer isso. Agora, em você está o poder de escolha, de decidir. Ou você continua sendo uma multidão que vai atrás de pão, atrás de Jesus pelo pão que ele pode dar, ou você escolhe fazer a vontade de Deus, ou você escolhe se mover segundo a palavra de Deus. Então, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então aqui Jesus com seus discípulos, ele está dizendo: você quer vir após mim? Então você tem que negar a si mesmo.
Então, se você obedecer, acontecerá isso. É como Deus, quando Deus fala assim, olha, eu te dou o poder de escolha, hein? Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, então acontecerá isso. Bênçãos, acontecerá o quê? As bênçãos correrão e te alcançarão, mas é uma condicional, é um posicionamento. Então, o que eu tenho que posicionar é isso, negar o meu eu. O segundo passo é desmamar a alma. Isso é importante. Por quê? Porque a alma é como uma criança e precisa ser desmamada. Ela faz birras. Você já viu uma criancinha fazendo birra? A nossa alma é desse jeitinho. Para não ceder. Então, muitas vezes a nossa alma quer troca, né? Ela quer fazer birra. Eu vejo uma criança, pai, faz isso. Pai, eu deixo você fazer isso, mas se você fazer isso. É uma troca, né? É impressionante. Ela faz birra, ela quando falam não, né, para uma criança, ela senta no chão. Tem criança que faz de tudo, tem criança que bate cabeça, tem criança que faz birra, chora até perder o ar para desesperar, mas isso faz parte do desmamar, faz parte de crescer, né? E a alma, nós temos que entender isso, nós temos que desmamá-la. Como que é isso, desmamar? É tirar da onde ela estava acostumada a viver, para que ela agora possa crescer. Isaías 28:9. A quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Alguém que já começa a crescer, começa a desenvolver, é esse que Deus está dizendo que ensinará o conhecimento e se daria a entender o que se ouviu. Salmo 131, versículo 1 ao 3. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, o salmista está dizendo que ele fez calar, ele fez sossegar a sua alma, como uma criança desmamada. Isso é o papel, isso é o que nós também devemos fazer com a nossa alma. Ensinando a alma a esperar. Essa palavra aqui, esperar, é uma das coisas que a alma ela não quer. E a gente tem que entender, e nós temos que a ensinar. A coisa mais difícil é aprender a esperar em Deus. Há poder na alma, e muitas vezes ela não sabe a diferença entre o agir e o esperar. Muitas vezes é para esperar e ela quer agir, porque afinal ela tem poder. Muitas vezes é para agir e ela fica sem fazer nada. Então nós temos que discernir e ensinar isso. Nossa psique tem capacidade para criar, que é a alma, psique no original é a alma no grego. Tem a capacidade para criar e sempre vai querer dar um jeitinho para sair de certa situação. Uma das saídas da alma é a presunção. Olha só, presunção não é fé. Fé começa com a vontade de Deus, é a palavra de Deus liberada, e a palavra de Deus então gera fé. Fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Como que a vontade de Deus é conhecida? Quando Ele libera a sua palavra. Quando Ele fala conosco. Aquilo gera fé em nós. Presunção não. Presunção é diferente. Os israelitas foram derrotados porque presumiram subir sem Deus. Números 14, 45. Olha lá, vamos ler do 39, né? Do 39 ao 45. Falou Moisés essas palavras aos filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram em cima do monte, dizendo: Eis aqui,
Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar do Senhor, que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperarás. Eles desobedeceram, Deus não falou, eles desobedeceram à vontade de Deus, e mesmo assim eles quiseram fazer algo. Por isso não prosperará. E 42, Moisés dá uma ordem: Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Quer dizer, se vocês forem, vocês estão presumindo que vão vencer, que vocês estarão sozinhos. E quem dá a vitória é Deus. Então não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas, lembra sempre Amaleque significa carne. Os amalequitas e cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Eles foram e Moisés e a arca da aliança ficaram. Então desceram os amalequitas, sempre amalequita, carne, Amaleque, e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Orna. Quer dizer, eles presumiram que podiam vencer mesmo sem Deus. Isso é o tipo de uma decisão da alma. Deus não fala para fazer, mas eu quero. E aí eu vou sem Deus, e aí eu perco. 5 formas para a alma esperar. Primeiro, esperar firmemente. O que significa isso? Enraizar, estar seguro, certo do propósito, determinado e diligente. Esperar até que os planos de Deus sejam totalmente desenvolvidos. Marcos 4:28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão na espiga. Então eu tenho que esperar firmemente até que totalmente os planos de Deus sejam desenvolvidos em mim. Segunda forma para a alma esperar pacientemente. Permaneça em Deus até que Ele fale. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmos 37:5. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas 21:19, nós lemos esse texto lá atrás. Terceira forma para a alma esperar é esperar em silêncio. O silêncio, ele é uma disciplina e ensina a alma a esperar. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmos 62:5. Deus é a sua única porção. Lamentações 3:24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Salmos 16:2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti. Quarta forma da alma esperar é esperar continuamente. Devemos ajustar nossa mente, vontade, emoções, pensamentos, raciocínios conforme a palavra de Deus. É amarrar no pensamento. Então eu coloco a minha alma amarrado nisso. Oséias 12:6. Converte-te ao teu Deus, guarda o amor e o juízo no teu Deus
espera sempre. Isso é sempre. Isso é disciplinar. Isso é você aprender a esperar. E a quinta maneira e última, a forma para que a alma espere, é esperar somente. Descansa no Senhor. Confiança somente em Deus. Apesar de, independente de e mesmo que. A esperança em Deus traz renovo. Isaías 40, 31. Mas que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas de águia, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Agora vamos falar sobre vigiai e orar. E orai. Vamos lá. Mateus 26, 40, 41. Então, isso aqui é Jesus falando depois de ceiar com eles, Jesus rumo ao Calvário. Então ele vai para um lugar chamado Getsemane, um lugar onde o Monte das Oliveiras, ali ele vai orar, ele vai interceder, ele vai clamar ao Pai. E ele traz consigo 3 dos discípulos que estavam mais próximos, Pedro, Tiago e João. E ele diz assim: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha aqui, Jesus ele vai falar algo que muitas das vezes a gente não entende. Ele vai falar assim, olha, vigia. Existe poder na vigilância, você precisa ficar atento. Jesus está falando assim, olha, preste atenção. Preste atenção. Você tem que ficar atento, discernir, olhar para todo lado como um guerreiro. Fique atento e orar em todo momento. Fique sóbrio. Fique com os olhos abertos. É isso que Jesus estava falando. Por quê? Ele vai falar assim, olha, batalha espiritual. A carne é fraca. O espírito está pronto. Mas preste atenção. Porque Jesus ele vai falar algo interessante agora sobre a tentação. E aqui nós vamos falar um pouquinho. Existem 2 maneiras de estar em tentação. Estar é uma condição. Primeiro, cair. Eu posso cair em tentação. E cair está dizendo que o pecado é consumado. Você pecou, você caiu. A segunda é entrar em tentação. E entrar em tentação está dizendo que significa que está dando lugar para a carne. Alguém entra em tentação quer dizer o quê? Que ele não está vigiando e ele está entrando num lugar onde ele está inclinando para a carne. E já que a carne é fraca, ele vai cair. Ainda não está pecando quem está entrando em tentação. Porém, a carne é fraca e ele vai cair. Tiago 1, 12, 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então você pode estar entrando em tentação, e sabemos que Deus não tenta ninguém, e nós somos tentados pela nossa própria cobiça, por aquilo que está dentro de nós, por aquilo que a gente quer, e aí a gente está entrando, por não vigiar e orar, e a gente está inclinando para a carne. E a carne é fraca. E aí eu não vigiando, eu já caí. Eu já ainda não consumi. Mas se eu não vigiar, não orar e não despertar, eu posso cair. A vigilância é muito importante na vida de um cristão.
1 Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que vigiar. Nós estamos em batalha, estamos em guerra espiritual todo o tempo, e como um soldado, um atalaia, alguém que fica numa torre de vigia olhando para ver se vem algum adversário, se vem algo maligno, eu tenho que ficar olhando. Eu tenho que ficar com os olhos abertos, sóbrios, para que eu não entre em tentação, porque a carne é fraca. Getsemane, um estilo de vida. Olha aqui, olha o estilo de vida que Deus está propondo para nós. O lugar que Jesus está com seus discípulos é chamado de Getsemane. Aqui, onde Jesus falou esse texto, vigiai e orai, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas preste atenção, redobre a sua atenção. Este lugar é chamado de Getsemane. Né? Ele disse essas palavras após ceiar com eles e pouco tempo antes da crucificação. Getsemane significa significa sêmen, que significa shemen, que significa prensa de azeite ou lagar de azeite. É um lugar, get mais shemen, é um lugar, é um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde Jesus estava acostumado a orar. Então, Jesus tinha um estilo de vida, e o lugar que ele tinha esse estilo de vida de oração era um lugar chamado Getsemane. É um lugar onde ele disciplinou a sua alma, é um lugar onde ele conseguia subjugar a sua alma, e ali ele tinha acesso, ele falava com o Pai, e ele submetia toda a sua vontade, seus desejos, ele inclinava ao Espírito, e a vontade do Pai para Jesus era a cruz. Getsemane é lugar de decisão. Lembra que a decisão está no livre-arbítrio? Vocês lembram disso? Getsemane é um lugar de sacrificar a alma. Olha que interessante. Jesus, ele crucificou a sua carne naquela cruz. Mas foi no Getsemane que ele crucificou a sua alma. E a alma, está ali o poder de decisão. Foi ali. Jesus, ele falou: Pai, não faça a minha vontade. Se possível for, afaste de mim o cálice. Mas eu não quero de maneira nenhuma descumprir o propósito ao qual o Senhor me enviasse, mas eu quero fazer a tua vontade. Então Deus o reveste e ele vai até a cruz, ele levando o meu e o seu pecado. Por que vigiar? E por que orar? Assim como Deus deu autoridade para o homem no jardim do Éden e disse para ele guardar e cultivar, Jesus ensina a importância da vigilância e da oração. Vemos que o Espírito de Jesus estava vigiando a sua alma. Ele sabia que se não vigiasse, a sua alma poderia negar a cruz. A alma sempre quer fuga da cruz. Na cruz, Jesus crucificou a sua carne, porém a sua alma foi crucificada no Getsemane, onde transpirou o sangue. E a gente sabe que a vida está no sangue. Jesus entregou a vida dele, a sua alma, num lugar que chama Getsemane, lugar da prensa. É um lugar onde se esmaga a azeitona. O puro azeite, ele é extraído quando se prensa a azeitona. Então Getsemane é um lugar de pressão, é um lugar onde Deus tira o óleo. Então, a unção que está em mim e está em você, o azeite, ele já está dentro. Só que nós temos que permitir que Deus nos esmague, ele nos prense, até que toda a vida
ela seja extraída e ali se torne então agora uma unção, para que nós possamos cumprir com o nosso chamado, com o nosso ministério. Getsemane não é uma experiência, pelo contrário, é um estilo de vida de um verdadeiro filho de Deus que busca fazer a vontade do Pai. A alma não quer Getsemane, mas nós, como os cristãos, nós discernimos que nós precisamos ter esse estilo de vida que sempre crucificar a nossa alma, para que a vida que está em Deus, ela flua em nós. Considerações finais. E aqui chegamos ao fim. Para que possamos fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, precisamos colocar em ordem todo o nosso ser. Isso inclui a nossa alma, que deve ser conquistada pelo Espírito, uma vez que Cristo já conquistou o nosso espírito. Filipenses 3,12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. O que está dizendo isso? Eu ainda não atingi a perfeição. Nós não atingimos a perfeição. Só que nós temos que prosseguir. O nosso alvo é Cristo. Filipenses está dizendo isso. E agora eu prossigo, é um caminhar. É um avançar. E eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado. Primeiro eu tenho que permitir ser conquistado por Deus. Deus me conquista. E depois Ele me envia para conquistar. E é assim que nós caminhamos com a nossa alma, com a nossa vida, para vencermos esta batalha. Estamos em batalha espiritual e o nosso inimigo vai usar as armas que colocamos à sua disposição. O inimigo tem ferramenta para trabalhar contra nós quando nós damos a ele. Ele só atua por legalidade. O lugar que temos trevas dentro de nós é o lugar que nós seremos derrotados mais para frente. Por isso que a minha oração hoje é que a luz do Senhor venha, ilumine todo o nosso entendimento e que Ele possa conquistar todas as áreas que estavam em trevas, para que brilhe a luz do seu Evangelho em nós e nós sejamos totalmente conquistados por Ele e depois para ser enviado para conquistar. Essa é a minha oração. Voltemos ao Éden e cumpramos a ordem de Deus, que é cultivar e guardar. Em outras palavras, vigiai e orai. Deus abençoe. Um beijo e até mais.